Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Bruno de Souza e a aula de hoje é sobre uma questão bem comum de MRU. É a questão de encontro. O enunciado da questão encontra-se aí embaixo, né, na descrição do vídeo. Vamos resolver a aula. Essa questão basicamente fala sobre uma distância entre duas cidades, Porto Alegre e Osório. Diz também na questão que a distância entre essas duas cidades é uma distância de 100 quilômetros. Tranquilo. Então vamos discutir isso, né? Parte de Porto Alegre, um móvelzinho que eu vou chamar de A, na direção de Osório, na direção e no sentido de Osório, com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E parte no mesmo instante de Osório para Porto Alegre, então no sentido contrário, um carrinho cuja dimensão pode ser desprezível, com uma velocidade de 40 km por hora. Sabendo isso, inevitavelmente que a pista é uma reta, sabendo essas informações, gostaríamos de saber, né, qual é o tempo e a posição de encontro entre os dois corpos, entre os dois carros. Então vamos fazer essa questão. Primeira coisa, perceber é que ambos estão em MRU, um movimento reto e uniforme. E a gente pode descrever como eles se movem, basicamente, para descrever como eles se movem, com a equação do MRU. Vamos construir a equação do MRU para o móvel A e vamos construir a equação do MRU para o móvel B. E aí depois vamos dar continuidade. Depois que a gente entender plenamente como eles se movem, vamos dar continuidade para responder o que a questão pede. Então, a única equação do MRU, conforme a nossa aula, que eu vou linkar aí embaixo também, tá na descrição do vídeo, mostra que o móvel em MRU se comporta da seguinte forma. A sua posição final é igual à sua posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, isso já é uma verdade absoluta. Quero que vocês me ajudem. Quanto vai ser a posição inicial de quem está, né, na posição do A? Eu vou colocar que quem está em Porto Alegre está na posição 0 km, ou quilômetro zero. Então, isso é uma escolha minha, tá? Então, a posição de quem está em A está na posição 0, mais a velocidade, que é 60, vezes o tempo. Vou deixar tudo em quilômetro por hora, quilômetro. Não vou trabalhar no sistema internacional. O que essa equação diz? Essa equação diz assim, ó, o móvel A parte da posição 0 e ele ganha 60 km a cada hora de tempo, a cada passagem de tempo. Agora vamos para o B. O B é um pouquinho diferente, mas a equação é a mesma. Posição final é igual à posição inicial mais V vezes T. Então vamos lá. Quanto é a posição inicial do B? Isso é muito importante. A posição inicial do B não é a mesma do A, senão eles estariam no mesmo lugar. Como eu coloquei que quem está em Porto Alegre está no quilômetro 0, quem está em Osório está no quilômetro 100, já que a distância é 100 quilômetros. Notem que esse número aqui, o 0 e o 100 que eu coloquei, eles foram números que eu escolhi, né? Mas eu poderia ter escolhido números diferentes, não teria problema. Eu poderia ter colocado que essa é a posição 30 e essa é a 130. Não tem problema os números, o que importa é a diferença entre eles. Quanto é a velocidade de quem está em Osório? Menos 40. Por que menos 40? Porque quem está em Osório subtrai 40 km a cada hora da posição inicial. Então tá na posição 100. Passou uma hora, voltou 40. Depois voltou mais 40. Então é 100 menos 40 km por hora. Então é assim que se move o B. Onde eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar onde a posição final deles for a mesma, né? Então, onde eles estiverem no mesmo lugar, onde a posição final é a mesma. Então, eles vão se encontrar, vou colocar aqui em cima, eles vão se encontrar quando a posição final do A for igual à posição final do B. É assim que eles vão se encontrar. Então, vamos lá. É quando 0 mais 60t for igual a 100 menos 40t. Então, vamos lá. O 40t passa para esse lado, somando, vai ficar 60t mais 40t igual a 100. 100t, né, que é 60 mais 40, 100t é igual a 100. T
vai ser exatamente igual a 100 dividido por 100, e o tempo de encontro vai ser 1 hora. Esse é o tempo de encontro, 1 hora. Querem saber se essa resposta é verdadeira? Substituam o tempo 1 hora nas duas equações e vejam quanto que vocês vão ter. Aqui na de baixo vai ficar assim, ó. Olha como vai ficar. 60 vezes 1, 60. Então essa vai ser a posição final depois de 1 hora, né? Andou 1 hora, 60 vezes 1, 60. E o B? 100 menos 40 vezes 1. 40 vezes 1 é 40, 100 menos 40, 60. Quilômetro 60. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Em 1 hora esse anda 60 e esse volta 40. Estava no 100, menos 40, 60. Então eles se encontraram. Então o tempo de encontro é 1 hora e a posição de encontro é o quilômetro 60. Existe outra forma de fazer essa questão. Outra forma. Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo já devem ter se perguntado, né, se não dá para fazer por velocidade relativa. Velocidade é igual a deslocamento no tempo. Algumas pessoas já devem ter se perguntado isso. Sim, dá para se fazer por velocidade relativa, que é basicamente relativizar a velocidade de um em relação ao outro. Como eles estão se aproximando, um anda, imagina, passou 1 hora, um anda 60, o outro anda 40. Eles se aproximam o somatório das velocidades, né? Então passou 1 hora, um se aproxima 60, o outro se aproxima 40. Quanto que eles se aproximaram? 100. Então a velocidade entre eles de aproximação é 100 km por hora. O deslocamento que eles precisam tirar é um deslocamento de 100 km. Quanto tempo vai demorar? Bom, o tempo troca de lugar com 100, t vai ficar igual a 100 sobre 100, que é igual a 1 hora. E aí a gente volta para 1 hora de encontro. Certo, galera? Então essa é uma das questões mais comuns de MRU, de posição e tempo de encontro. Aproveitem, bons estudos!